Irmãos, quantos estão felizes, diga amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque você está aqui, amém? Não é assim? Depois de uma semana de batalha, de luta, o Senhor nos traz aqui para falar conosco, amém? E não tenha dúvida, Ele vai falar com você. Fique bem ligado em toda a programação que vai acontecer, nas músicas cantadas, na pregação, tudo que for falado aqui, Deus vai falar com você, amém? Vamos orar a Deus, vamos nos colocar em pé, para falar com o Rei do Universo, o Todo-Poderoso. Ele está aqui, amém? E vai contemplar a tua adoração, o teu louvor. Não perca tempo, não perca nada. Maravilhoso Deus, poderoso Pai que nos céus habita. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tudo que for feito aqui neste lugar, seja exclusivamente para a tua honra, para a tua glória, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tua graça, por teu amor, por tua fidelidade, pelo teu sacrifício feito na cruz do Calvário para nos salvar, ó Deus. O Senhor morreu por toda a humanidade, mas a tua palavra diz que se fosse só por um só do que aqui está, o Senhor faria o mesmo sacrifício, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, somos gratos, nos sentimos amados, nos sentimos valorizados, nos sentimos, Senhor Deus, o Filho do Rei, e nós somos o Filho do Rei, e nós te agradecemos, Senhor Deus. Venha ser com cada um que aqui está, Senhor Deus. Venha ser com aquele que está triste, venha ser com aquele que está alegre, venha ser com aquele que está a caminho da igreja, mas especialmente venha ser com aquele, Senhor, que está desanimado em casa, que por algum motivo, Senhor Deus, não está sentindo vontade de vir à tua casa, de vir ao teu templo. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa visitar, tocar em seus ombros e dizer: eu te amo. Que ele possa sentir-se abraçado e possa sentir, Senhor Deus, a falta do aconchego, da amizade, dos momentos alegres de estar aqui entre irmãos. Venha ser conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Quantos já sentiram medo? Alguém já sentiu medo aí? Eu creio que todo mundo sentiu medo, e é muito ruim sentir medo, mas o Senhor diz que Ele vai estar conosco todos os dias. E eu lhe pergunto esta manhã: o que é que lhe traz insegurança? O que é que lhe traz medo? Será que é a instabilidade do governo? Será que é um emprego que você está precisando? Será que é a saúde que você precisa ser restaurada? Eu quero dizer esta manhã que o Deus do impossível, Ele está aqui, amém? Ele vai estar passando por esta igreja, e o que você precisar, clame a Ele, porque Ele está conosco. Por isso, nessa certeza, não temos que temer a nada, a menos que nos esqueçamos de como Deus guiou aquele povo no tempo de Israel, amém? Vamos cantar, não há o que temer. Solte sua voz, adora o Senhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Rei de Israel, Santo Redentor, Santo Redentor, começo e o fim. Ele diz assim: sou o Criador, Sou o Criador, verdadeiro eu sou a cura, Eu sou a cura.
Amém? Os irmãos já comeram uma comida sem sal? É ruim, não é? Porque o sal ele traz sabor. Ele muda tudo na culinária. E nós devemos ser o sal desta terra, amém? Quantas pessoas estão aí tristes, desanimadas, desamparadas, precisando de um auxílio. E Deus, Ele nos dá essa oportunidade de poder ser esse auxílio, amém? Que possamos ser esse sal da terra, que dá sabor à vida das pessoas, amém? Vamos cantar Sal da Terra. Jesus nos deu essa missão, amém? De compartilhar o seu amor. Essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do poder. Vós sois o sal. Vós sois o sal da terra. O sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Então, se você e eu somos o sal da terra, devemos sair daqui dando sabor à vida das pessoas, amém? Seja esse sal. Tem muitas pessoas aí precisando, amém? Quanto vale uma cura, irmãos? Alguém poderia me dizer quanto vale uma cura? Só quem sabe o valor da cura é quem foi curado. Alessandro tem uma noção do valor da cura, porque eu fui curado. O dinheiro não conseguiu, a medicina não conseguiu, os amigos tentaram ajudar, mas não conseguiram. Mas Alessandro foi curado pelo poder de Deus, amém? Quem sabe nesta manhã você esteja precisando de uma cura, ou quem sabe esteja abastado, não está precisando, mas conheça alguém que está precisando de uma cura. Eu quero comunicar a você que o Deus que cura, Ele está aqui nesta manhã, amém? Ele está desejoso em te curar. Ele quer liberar a cura para você. Mas para você ser curado, você tem que querer, amém? O Deus da cura vai estar passando. Enquanto Ele está passando aqui, você vai cantando aí, pedindo a sua cura, amém? Só preciso que tu digas uma palavra. Diga, não sou digno. Não sou digno, não sou digno. Mas entre a multidão eu grito. Mas entre a multidão eu Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão
libertou pessoas, curou cativos, pessoas que estavam precisando de uma cura, de uma libertação, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não se esquece de nós. O Senhor nos ama, porque o Senhor é amor, Deus. O Senhor nos aceita, Senhor Deus, do jeito que somos, Senhor Deus. Não porque muitas vezes o Senhor é conivente com os nossos erros, com os nossos pecados, mas o Senhor é o único ser capaz de enxergar o que possamos ser quando nos entregamos a Ti, ó Deus. O Senhor acredita em nós, o Senhor confia em nós, porque o Senhor foi quem pagou o preço do sangue, o preço da cruz, o preço que ninguém poderia pagar, incalculável. O Senhor pagou por nós, e como forma de gratidão, Senhor Deus, nós te agradecemos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui o vocal ânfora. Cadê o vocal? Nós vamos estar cantando alguns louvores aqui, e que esses louvores alcançem o seu coração. O desejo deste grupo é que Deus, através das nossas vozes, do nosso louvor, alcance o seu coração. Amém? Então fique ligado nas letras, nas palavras que serão ditas aqui, cantadas, que Deus vai falar com você. Amém? Deus, ele é poderoso. A música tem o poder de chegar a corações. Deus usa esse ministério. Amém? Se você souber também cantar as músicas que vamos cantar aqui, pode ficar à vontade. Vamos fazer um lindo coral aqui. Amém? Vamos fazer dessa manhã uma manhã de louvor e adoração a Deus. Então, se você souber cantar, cante junto. Vai ser uma honra para nós e para Deus muito mais. Estava tão sozinho, me sentia só, sem luz. Quando meu Jesus tocou-me, e agora tudo mudou pra mim.
ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Pode cantar conosco, eu sou um vaso. Eu sou um vaso de alabastro. Sou perfume. Sou um perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Você é esse vaso. Eu sou um vaso de alabastro. Sou um perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, não deixe de perfumar. Eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro. Sou um perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Bom dia, povo de Deus. Feliz sábado. Me pediram para informar aqui que tem uma programação toda especial para as crianças, agora, nesse exato momento, lá na parte de baixo, não é isso? Biblioteca? Isso, na biblioteca. Uma programação toda especial para vocês. Vocês estão sendo convidados, então, a se dirigirem ali até a biblioteca. Irmãos, eu falei ontem à noite, gostaria de repetir agora, mais uma vez, a minha satisfação pelo convite que
me foi feito para estar com os irmãos ontem à noite, hoje pela manhã, estudando e refletindo na palavra de Deus. Dizer para os irmãos que ontem à noite eu tive o prazer de estar com a minha esposa, hoje mais uma vez ela está aqui comigo. Ontem eu trouxe 3 sobrinhos e uma cunhada, quase a família toda, né? Hoje eu trouxe um outro sobrinho, Serginho, está aqui. E eu louvo a Deus pela presença deles também. Pouco sobre a relação da morte de Cristo na cruz do Calvário com os dias atuais, com esses momentos pós-modernos, essa era pós-moderna que nós vivemos. Ontem nós vimos que vivemos a era da distração, uma era em que todos nós somos tomados por esses momentos de distração. Nós apresentamos aqui um vídeo ontem à noite, uma reportagem, na verdade, mostrando como a distração tem destruído a humanidade. Esse vídeo também mostrava como nós rapidamente perdemos o foco. Ontem à noite eu apresentei uma pesquisa feita pela Microsoft, mostrando que nós temos diminuído a nossa capacidade de concentração. Em uma década, o ser humano saiu de 12 minutos de concentração e foco para 8 minutos. Eu apresentei essa pesquisa ontem à noite. Chegamos ao momento de conseguir nos concentrar menos do que um peixinho dourado do aquário, diz a pesquisa. O peixinho dourado, aquele que tem lá no aquário, normalmente consegue se concentrar por até 9 minutos. E o ser humano chegou à incrível marca de 8 minutos. Quando passa disso, segundo as pesquisas, você já perdeu o foco, você não consegue mais se concentrar. Isso tudo ligado à epidemia, à pandemia, ao problema drástico da distração que tem invadido as nossas casas, as nossas famílias e as nossas mentes. Ontem também analisamos a distração dentro da palavra de Deus. Nós estudamos o livro de Lucas, o capítulo 24, quando mostra qual foi o comportamento dos discípulos no momento em que Cristo estava sendo crucificado naquela sexta-feira santa. Segundo a leitura da palavra, Deus havia deixado bem claro o que é que ia acontecer. Cristo havia dito para os discípulos que ele ia morrer em uma sexta-feira e 3 dias depois ele ia ressuscitar e que tudo isso era necessário. E mesmo Cristo dizendo, quando ele morre, o que é que fazem os discípulos? O que fizeram os discípulos? Correram, se esconderam, ficaram com medo, ficaram decepcionados. Mas como? Se Cristo havia dito que tudo isso ia acontecer, eles deveriam estar alegres, sorridentes, proclamando. A distração, colocar o interesse próprio sobre o interesse de Deus, foi o que aconteceu com os discípulos. Por isso eles não prestaram atenção no que Cristo havia dito. Eles não conseguiram entender o que é que estava acontecendo de fato. E por isso agiram como agiram. Hoje nós queremos continuar nessa linha de pensamento, analisando como nós estamos agindo, pensando e nos movimentando nos dias atuais, com relação a tudo que a Bíblia fala, em relação à morte de Cristo na cruz do Calvário, em relação à segunda vinda dele. E eu queria lhe convidar, nesse momento, a curvar sua fronte, fechar os olhos, para que a gente possa fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe à tua casa de oração mais uma vez. Te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua morte na cruz do Calvário, Senhor. Com certeza absoluta, temos recebido do Senhor mais do que merecemos. Ontem à noite estudamos e começamos a perceber, segundo a tua palavra,
que a distração desse mundo tem nos afastado do Senhor. Que Satanás tem utilizado as redes sociais, as séries, os filmes, as novelas e tudo mais que nos distrai, para que a gente tenha cada dia menos relacionamento contigo, Pai. Mas ontem nós assumimos um compromisso de nos aproximar mais do Senhor e de nos distanciar de tudo aquilo que nos distrai. Mais uma vez a tua Bíblia será aberta. Não permita, Senhor, que ideias humanas sejam apresentadas, mas que a tua vontade para as nossas vidas seja colocada mais uma vez. Acalma nossa mente, o nosso coração. Nos ajuda a entender não o que queremos, mas o que precisamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, ontem nós conseguimos perceber como Satanás tem agido nos dias atuais para nos fazer esquecer das promessas de Cristo. Como é que ele tem agido para que a morte de Cristo na cruz do Calvário não tenha o efeito que deveria ter sobre nossas vidas. Hoje a gente vai continuar, então, fazendo essa mesma análise e tentando identificar como é que Satanás tem feito para confundir a humanidade. Quais são as estratégias modernas, atuais, que ele tem utilizado para nos afastar do plano de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto que já é muito conhecido da nossa igreja, principalmente durante esse trimestre. Vamos falar um pouquinho sobre as 3 mensagens angélicas. A gente está estudando isso. E para ajudar na compreensão da mensagem, do tema nessa manhã, eu trouxe mais um videozinho rápido. E eu vou pedir para passar, queria que você assistisse, mas ao final do vídeo eu vou fazer uma pergunta. E gostaria muito que alguns dos irmãos, não todos, porque o tempo não dá, mas pelo menos alguns pudessem me responder essa pergunta. Quero fazer até agora, antes do vídeo. Queria que você assistisse e me dissesse o que mais lhe chamou a atenção nesse vídeo, ok? É um vídeo rápido, é uma história bíblica bastante conhecida, e eu queria que você dissesse em rápidas palavras o que mais lhe chamou a atenção nesse vídeo. Pode soltar, por favor. O que mais lhe chamou a atenção, vai lhe chamar a atenção nesse vídeo. Hoje foi o contrário, ontem chegou o som primeiro e depois a imagem, né? Hoje o pessoal, para deixar um negócio diferente, né? Hoje chega a imagem, o som vem mais tarde. Como amanhã eu não estou aqui, não posso dizer o que é que vai acontecer, né? Mas é brincadeira, tecnologia é assim mesmo. Mesmo que o som não saia, as imagens estão falando por si só, né? Então a gente vai continuar assistindo, mesmo que não tenha um som. Eu acho que você já percebeu que esse vídeo tá falando do dilúvio.
Eu acho que no início não tem som mesmo não, viu? Ele vai vir o som. Se eu não me engano, é assim mesmo. Pode deixar aí um pouquinho, que eu acho que ele vai ir. A conta chegou para toda essa violência e crueldade. E uma nova vida nos espera. Para toda a humanidade. Vamos, entrem. Essa chuvinha que vai acabar com a gente. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. E as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra. 40 dias e 40 noites. Eu nunca tive nem terei prazer na morte do ímpio, mesmo que este me abandone. Não pensei que fosse tão assustador. Será que essa arca vai explodir? Ela ainda nem começou a flutuar, Tali. É por isso que eu tô nervosa. Nós seguimos todas as instruções de Deus. Não precisamos nos preocupar. E devemos sim confiar e agradecer. Agradecer a Deus por ter salvo a nossa família. Isso. Cadê o Khan? Khan? Jafé? Ai, meu amor. Onde vocês estavam? Antes estava tudo bem com os animais. Os animais estão assustados, mas estão bem, mãe. Conseguimos salvar um casal de cada espécie. Ainda bem que você tá do meu lado. Calma, vai dar tudo certo, tá? Calma, que isso foi só um trovão. Estamos seguros aqui dentro. A promessa se cumpriu. Eu, às vezes, tinha dúvida. Mas o pai nunca. Como será que as pessoas da cidade estão reagindo depois de terem desdenhado tanto tempo do dilúvio? Alguns, basta apenas uma rápida leitura. E a mente é capaz de
transportar a pessoa para o assunto que ele está lendo. Outros precisam, além de ler, ver, ouvir, e assim começa a pensar um pouco melhor sobre aquele assunto. O que nós acabamos de fazer agora foi utilizar a visão, a audição e também a leitura, para tentar entender um pouco o que a Bíblia diz sobre o dilúvio. E a pergunta é, quando você vê, ouve e lê sobre esse assunto, quando você vê esse vídeo, o que é que mais lhe chama a atenção? Não pode ser todo mundo, bem rapidinho. O que mais lhe chama a atenção? As pessoas zombando, isso chama a atenção. Muito obrigado. A ação de Deus de fechar a arca, né? Mais uma ou duas pessoas, o que mais lhe chama a atenção? Muito bem. O pouco caso que fizeram da mensagem de Noé. Eu sei que se o tempo deixasse, os irmãos falariam muito mais, e seria bacana a gente poder ouvir todo mundo e discutir mais sobre isso. Mas, de fato, tudo que os irmãos colocaram aí, e o que você não falou, mas deixou guardado aí na sua mente, com certeza contribui para a nossa reflexão nessa manhã. Em um momento do comentário ali, um dos filhos de Noé disse que em alguns momentos ele não acreditava, mas o pai sempre acreditou. E o ator que representa Noé diz assim: não precisamos temer, porque fizemos tudo o que Deus mandou. Amém, irmãos? Você não pode ver, mas debaixo desses braços aqui, os pelinhos arrepiam agora. Não precisamos temer, pois fizemos tudo o que Cristo mandou. Deus seja louvado. Porque Deus não nos deixa sem as devidas orientações. A Bíblia é clara em dizer que, como nos dias de Noé, como nos tempos do dilúvio, a cena de destruição, mais uma vez, se repetirá. A história se repetirá. Mateus 24:38 diz: pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24:38. Deus levanta um homem para dar uma mensagem para o mundo daquela época. E esse homem fala e as pessoas brincam, não ouvem, não dão atenção. As pessoas estão distraídas. Lembram-se de ontem à noite? As pessoas estão distraídas. Não estão acompanhando, fazendo a leitura do que acontece no mundo. Mas o homem de Deus dá a mensagem. O que Deus disse que ia acontecer, acontece. E as pessoas que não acreditavam, pereceram. A história se repete. O mundo está próximo da destruição final. E a pergunta que surge é: como você está lidando com essa verdade? Como você está lidando com essa verdade? O mundo caminha para os seus últimos dias. Destruição que não virá mais por água, mas o mundo será destruído. Como você lida com essa verdade? Alguns insistem em dizer que isso não é nada mais do que um conto, uma invenção humana, de que o mundo não vai acabar, não vai vir destruição.
de que isso é coisa da cabeça do ser humano, coisa de gente que não tem inteligência, gente que não estuda. Gente que não estuda. Só quem não estuda acredita nessas contos de Bíblia. Você já ouviu falar no relógio do final? Já ouviu falar? Não? Relógio do fim dos tempos? Em 1947, um grupo de renomados cientistas desenvolveram um projeto chamado Relógio do Juízo Final. É só você digitar isso na internet e você vai ver o tanto de informação que tem sobre esse assunto. Relógio do Juízo Final. 1947, esse grupo de cientistas criou esse projeto. E a ideia, então, é mostrar como o mundo está se aproximando do juízo final, como o mundo está se autodestruindo. Esse grupo de cientistas, para vocês terem uma ideia, eram tão importantes na história do mundo, que 11 deles ganharam o prêmio Nobel. 11 deles. E de 1947 até os dias atuais, eles atualizam esse relógio do juízo final. 2 vezes no ano, eles se encontram e fazem diversas análises para poder ver se o mundo está se aproximando mais do juízo final ou menos. Estudam um planeta, eles estudam nessas reuniões o planeta nas mais diversas áreas, como ameaça biológica, diplomacia, ciência nuclear, mudanças climáticas, história militar e tecnologia. Cientistas dessas diversas áreas se reúnem, estudam e dizem se o mundo está próximo ou não do juízo final. Esse ano, eles já se reuniram e chegaram à conclusão de que nós estamos a 90 segundos do fim do mundo. 90 segundos. Não é nesse momento a Bíblia que está falando. Não é nesse momento o pastor ou a igreja que está pregando. São os cientistas dizendo que o mundo está se aproximando de um colapso. A ameaça se intensifica e também deixa efeitos negativos, potencializando os mais duradouros, explicam os cientistas. O mundo está a ponto de um colapso. Consequências que estão levando o mundo a esse colapso. Pandemia da Covid-19 e suas consequências. Invasão da Ucrânia pela Rússia. Ameaça nuclear norte-coreana. Acordos de paz sendo quebrados por diversas nações. Colapso econômico em diversas instituições financeiras ao redor do mundo. Furacões no Atlântico. Inundações severas na Austrália. Secas extremas na América do Sul e no leste da África. E secas e ondas de calor na China. O amor de muitos se esfriando. Afronta direta a palavra de Deus. E a gente poderia passar a manhã toda falando de fatos que acontecem hoje, mostrando que o mundo está próximo, à beira de um colapso. Nós nunca vivemos o que vivemos durante 2 anos de pandemia. Coisas que não era possível de imaginar aconteceram e continuam acontecendo. Mas com todas essas provas, com todos esses fatos, com tudo que está à nossa vista, muitos de nós têm vivido como viviam os antediluvianos, casando e dando-se em casamento, bebendo e comendo. E deixa eu deixar bem claro, não existe problema nenhum em beber e comer. Nada melhor do que uma boa comida, sim ou não? Casar é uma maravilha para quem não casou ainda, aconselho. Mas quando Deus falou disso aqui, o que Ele estava dizendo é que essas pessoas faziam isso sem ter Cristo com elas, entende? Elas levavam a sua vida cotidianamente, a sua rotina, sem ter Deus na sua rotina diária.
Então casavam, bebiam, se davam de casamento, sem ter Deus na sua vida diária. Era assim que vivia o povo antes do dilúvio. Com certeza absoluta, se existisse um relógio no final dos tempos, nos dias de Noé, o ponteiro já estava chegando à meia-noite, e as pessoas não estavam nem aí. Estavam vivendo como se Deus não existisse. Ou ainda que, reconhecendo a existência de Deus, viviam separados das orientações de Deus para as nossas vidas. O fim se aproxima. O fim se aproxima. E como você está se preparando para isso? Como os antes, diluviando, casando e dando-se em casamento, comendo e bebendo, levando a sua vida de estudo acadêmico, trabalhando, indo à academia, namorando, dormindo, acordando, sem ter Deus de fato na sua vida, sem falar com Ele o dia todo, sem pedir orientação, sem depender dEle, sem pedir que Ele vá à frente, sem colocar Ele no meio dos negócios, dos acertos, da família. É assim que você tem vivido? O mundo caminha para um colapso. Tudo está se encaixando como Deus disse que ia acontecer. Mas muitos de nós têm agido como agiram os discípulos naquela sexta-feira santa, naquela semana do Calvário, sem dar ouvido, de fato, ao que Deus estava dizendo. Porque Cristo disse que precisava morrer e que ia ressuscitar, e mesmo assim, eles não entenderam. E quando aconteceu a morte de Cristo, eles ficaram assustados, com medo, correndo de um lado para o outro, porque não estavam atentos, estavam distraídos, e a gente falou sobre isso. Entrando na vida de todos os seres humanos no planeta Terra. Você pega o tal do aparelho do celular e começa a olhar uma fotozinha, ou ver um vídeo, é um TikTok, é um Facebook, é um Instagram, e daqui a pouco você não percebe, passou 1, 2, 3 horas. Pesquisas mostram, como falei ontem, o brasileiro passa 5,4 horas por dia nas redes sociais. Se você passa 5, 6 horas nas redes sociais, mais 2 horas fazendo alguma outra coisa, arrumando a casa, comendo, trabalhando, que tempo tem para Deus na sua rotina? Que tempo tem para você fazer uma análise, orar ao Senhor e falar: Senhor, o que é que está acontecendo ali na Rússia, na Ucrânia? Isso tem a ver com o Senhor? Porque as Coreias estão brigando, falando em bomba atômica, isso tem a ver com o Senhor, guerra nuclear? Porque em uma parte do mundo chove tanto, na outra tem sol demais, enchente, e hoje a gente não precisa nem ver isso mais fora daqui, é na própria cidade, né? Eu saio da minha casa, está uma chuva tremenda aparecendo, que vai ser o final do mundo. Quando eu chego no centro da cidade, o sol está... Eu não sei se acontece aqui em Ilhéus, mas Itabuna tem todos os climas, principalmente agora. Todos os climas. As águas nunca chegaram e têm chegado. Não sei se vocês já viveram isso, eu vivi na pele. Choveu tanto ano passado que a água chegou na garagem da minha casa. Na casa dos vizinhos, chegou no teto. E eu moro há mais de 20 anos no mesmo lugar. Alguma coisa está acontecendo, irmãos. E se você não acredita na Bíblia, os cientistas estão dizendo. Mas como é que nós estamos lidando com essa verdade? Como é que nós estamos lidando com esse fato? Estamos atentos? Estamos pedindo de Deus sabedoria para lidar com isso? Ou estamos distraídos? Mais preocupado com quem ganha o Big Brother? Mais preocupado com quem ganhou o Oscar esse ano? Mais preocupado com a cor que combina a calça, a blusa, a camisa? Mais preocupado em estar gordo, magro, forte, bonito por causa do verão?
Apocalipse 14. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Do versículo 6 ao versículo 18. Nós encontramos a última mensagem de Deus para a humanidade. Apocalipse 14, do versículo 6 ao versículo 12. A última mensagem de Deus para a humanidade. As últimas instruções que Deus deixou para a humanidade. E quando a gente ouve essa expressão, a última mensagem, as últimas instruções, isso nos faz acreditar que é algo muito importante, sim ou não? É o último momento, é a última mensagem que Deus deixou para a humanidade. Então, se Ele deixou como a última mensagem, é porque é importante e muito importante. E eu gostaria de ler com vocês. Diz assim a partir do versículo 6 de Apocalipse 14. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adore aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aquele que adoraram o monstro e a sua imagem, e recebeu o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos do Cordeiro. Até aí. É bem verdade que o tempo que temos é muito pequeno, não dá para discutir, dissertar sobre tudo que nós acabamos de ler em Apocalipse 14, a mensagem angélica. Mas se a gente pelo menos arranhar a superfície da montanha aí, a gente encontra um fio de ouro que passa por essas 3 mensagens angélicas, as 3 últimas mensagens de Deus para a humanidade. A mensagem do primeiro anjo proclama o evangelho eterno e convida à restauração da verdadeira adoração de Deus, como Criador dos céus e da terra. O segundo anjo adverte contra todas as formas de adoração, originadas em mecanismos humanos. Finalmente, o terceiro anjo proclama o mais solene aviso divino contra a adoração à besta e à sua imagem. Eu não sei se você percebe, mas tem uma palavrinha que se repete quando você lê Apocalipse 14, em cada um desses 3 anjos. Tem uma palavrinha que se repete. Você percebeu, sim ou não? Que palavra é? Adoração. Adoração. Bem que a gente podia ficar aqui a tarde toda agora para a gente poder esmiuçar ao máximo esse assunto. Ele é tão grande que a igreja separou 3 meses, para poder estudar a mensagem dos 3 anjos. Mas se você perceber, cada uma das orientações que Deus dá ali, cada uma daquelas mensagens, Satanás tem exatamente algo contrário àquilo que Deus está falando. E muitas vezes nós estamos tão distraídos que nem percebemos que estamos defendendo a ideia de Satanás e não a vontade de Deus. Quer ver um exemplo bem claro, bem simples, para não ficar sem nenhum exemplo nesse aspecto? Adorar é aquele que fez o quê? Diz lá a leitura bíblica. O céu, a terra. Você já ouviu alguém dizendo que o mundo não foi criado dessa forma? Sim ou não? Sim ou não? Já ouviu? Existe alguma teoria diferente da teoria bíblica para a criação do mundo? Sim ou não? Existe? É discutido nas faculdades, nas academias. Os seus filhos têm aprendido o quê na sala de aula? O primeiro anjo está dizendo que é para adorar o Criador do céu e da terra.
E o mundo está dizendo que o céu e a terra foram criadas por uma explosão chamada Big Bang. Besteira, que problema tem acreditar nisso? Distração. Porque se você tira Deus da equação, se você tira o Criador da criação, sobra o quê? Se eu acredito que foi uma explosão, que não houve a força divina, que não houve a intervenção divina, se Deus não está nesse processo, sobra o quê, irmãos? Como é que eu vou adorar quem não existe? Como é que eu vou adorar quem não criou? Adorar quem? Adorar o quê? E você vai lendo e lendo toda a mensagem dos 3 anjos. E vai percebendo que para cada orientação de Deus, Satanás traz uma distorção. Às vezes de forma aberta. E muitos de nós não percebemos. Às vezes de forma sutil. E aí pior ainda. O mundo está caminhando para um colapso. As coisas estão acontecendo muito rápido. Deus está à beira, às portas, pertinho de voltar aqui, como Ele disse que viria. Amém. A primeira vez Ele veio na manjedoura, Ele morreu em uma cruz, Ele se humilhou, Ele sofreu, suou sangue, por mim e por você. É o resumo da Semana do Calvário. Mas agora Ele já não volta mais como um cordeiro. Agora Ele volta como o Senhor dos Senhores, vencendo e para vencer. Ele agora vem julgar o mundo. Ele agora vem dizer, acabou, basta. Satanás já teve tempo demais de mostrar a sua cara. E a partir de agora, ele vai ser destruído para sempre. Amém? Mas você precisa se preparar para esse dia. A adoração tem uma forte ligação com o tempo. Onde você tem gastado mais o seu tempo? Não tem como falar em adoração, que é um resumo da mensagem dos 3 anjos. Se a gente não falar em tempo. Não tem como dizer que você adora a Deus se você não dedica tempo para Ele. Adoração tem a ver com o seu coração. E onde está o seu coração? O coração do jovem rico estava nas riquezas que ele tinha. Ele queria se aproximar de Deus, sem entregar a Deus o seu coração, porque o coração dele estava na riqueza. Onde está o seu coração? Salmos 95, 6 diz, venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Esse é o convite de Deus para todos nós, a adoração. Coríntios 6, 12 diz, a decisão deve ser tomada hoje. Hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é dia de salvação, porque diz, ouve-te em tempos aceitáveis, e socorriste no dia da sua salvação. Eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é dia de salvação. Hoje é o tempo, agora é o dia de salvação. Não amanhã, não na próxima semana, não no próximo mês. É hoje, é agora. Apocalipse 21, 4 diz, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já passaram as primeiras coisas. Todo sofrimento ficará no passado. Sabe, queridos, quando vier o fim, com certeza absoluta, eu quero ver Cristo. Quando vier o fim, eu quero ouvir do Senhor o convite de Mateus 25, 34, que diz, vinde benditos do meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Eu quero ver Cristo quando vier o fim. Eu quero ouvir esse convite maravilhoso do Senhor. Mas para isso, eu preciso buscar hoje mais poder do Espírito Santo. Para isso eu preciso dizer: Senhor, me ajude a ser menos distraído, a focar mais na Tua vontade. Me dá consciência das coisas que têm acontecido no mundo. Quando vier o fim, eu quero ver Cristo. E você? Qual o seu desejo para quando vier o fim? Medite na letra dessa música e aproveite a oportunidade que Deus lhe dá hoje, agora, de se colocar inteiramente nas mãos dEle e viver conforme a vontade dEle. Cristo dá o desejo de viver e segui-lo, vou rumo para o lar. Sei que não sou nada, mas Ele me ama mesmo assim. Cresço em seu amor aqui. Quando vier o fim, eu quero ver Cristo. Quando vier o fim, eu quero estar lá. Quando vier o fim, eu quero estar pronto. Está pronto. Amém, igreja?
Eu quero estar pronto quando Cristo vier buscarmos para o lar. Se você também tem esse desejo, fique de pé nessa manhã. Não para que homens vejam, mas que os céus registrem você dizendo: Senhor, eu quero estar pronto quando vier o fim. Eu quero estar pronto para morar eternamente com o Senhor. Eu quero estar pronto para viver em um local onde não haverá mais dor, mais sofrimento. Quero estar pronto para ter a Tua presença comigo todos os dias da minha vida. Vamos orar a Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa desinformados. Obrigado porque mais uma vez o Senhor está chamando a nossa atenção, nos orientando quanto às coisas que brevemente acontecerão. Obrigado, Senhor, pela Tua morte na cruz do Calvário. Obrigado por esses momentos de reflexão na Tua palavra. Senhor, temos percebido que as coisas estão acontecendo muito rápidas. As pedras estão clamando. Os homens que não conhecem a Tua palavra e não temem ao Senhor estão confirmando que a Bíblia já falava, Pai. Esse mundo caminha para um colapso. A natureza está à revolta. Os acontecimentos na política, na economia, tudo contribui para que a Tua volta se aproxime ainda mais, Senhor. Mas muitos continuam distraídos. Muitos continuam enganados. Muitos continuam bebendo, comendo e dando-se em casamento. Pai querido, tenha misericórdia se essa é a nossa condição. Não nos deixa, Senhor, distraídos. Não nos deixa desinformados. Deus Espírito Santo, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Amém. Nos faz fazer a leitura correta do que está acontecendo no mundo. Nos faz depender ainda mais de Ti. Estamos em uma grande guerra, num grande conflito, onde a nossa mente está sendo disputada por Deus e Satanás. Mas nós estamos entregando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família ao Senhor nessa manhã. Amém. Nos aceita, Pai. Deus Espírito Santo, chama a nossa atenção, fala forte nos nossos ouvidos, no nosso coração, nos repreende, nos derruba do cavalo, como fez com o seu discípulo, se for necessário, Pai. Nos faz entender que estamos dedicando muito tempo para coisas que não fazem mais sentido, dedicando tempo para coisas insignificantes e colocando de lado o que é importante, que é o Senhor, a Tua vontade para nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor chamou a nossa atenção. Amém. Não queremos, nesses últimos dias, estar como estavam os antediluvianos, zombando do Senhor, brincando com as suas orientações. Queremos estar firmes, louvando, engrandecendo o Teu nome e falando do Teu amor para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Amém. Muito obrigado, Pai, pela Tua advertência. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e continua cada dia batalhando por cada um de nós. Amém, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa vida que entregamos a Ti mais uma vez. Toma conta das nossas famílias, dos nossos parentes, amigos. Alcança eles também, Deus Espírito Santo. Nos usa para alcançá-los, que possamos ser exemplos, sal, luz, pequenos cristos nessa terra para as pessoas ao nosso redor. Nos dá a Tua bênção, nos dá a Tua graça e nos salva para o Teu reino. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do bom e Santo Espírito. Amém. Amém. Deus seja louvado.